O que faz um homem digno de ser seguido? Certamente alguns são líderes por causa do seu título ou da sua posição, mas o tipo de homem que inspira outros a segui-los é um homem de virtude e de caráter. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar do segundo capítulo deste pequeno grande livro, Homens Fortes, um guia básico para a liderança familiar, do John Crotts. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative as notificações, porque toda segunda estaremos postando resenha de livros que edificarão a sua vida. No segundo capítulo desse livro, o autor vai tratar sobre o valor do caráter. O autor vai dizer que para ser um líder, a integridade desse homem deve ser inquestionável. E a razão é muito simples. O líder precisa ter a confiança de seus liderados, mas principalmente a confiança de sua família, de sua esposa e de seus filhos. E ele vai falar da importância do caráter na vida particular de uma pessoa, pois aquilo que o homem é em sua privacidade afeta a sua vida pública. O autor vai dizer que se um homem prova a sua integridade em cumprir suas obrigações básicas para com a sua esposa e filhos, ele provavelmente será confiável nos outros compromissos da vida. Agora veja bem, o autor no capítulo 1 ele estabelece a importância da liderança espiritual. E agora no capítulo 2 ele vai falar da essência desta liderança. E ele vai dizer que a liderança ela começa em seu coração, em sua vida. E que se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá de forma alguma liderar outros. E principalmente não conseguirá liderar a sua casa. O autor vai nos dar uma ilustração que fala um pouco sobre isso. E a ilustração é do avião que está passando por uma grande turbulência e então caem nas poltronas, nas cadeiras, aquelas máscaras de oxigênio. E os pais são orientados a colocarem primeiro a máscara em si e depois colocarem em seus filhos. E a razão para isso é muito simples, porque se eles tentarem colocar em seus filhos primeiros, antes de colocar neles, eles podem desmaiar por falta de oxigênio. Os pais desmaiando, nem eles e nem os filhos estarão protegidos. E isso é verdade também na nossa liderança familiar. Você precisa antes cuidar do seu coração e da sua vida para estar pronto para liderar e cuidar da sua família, da sua casa. O autor ele vai falar sobre 3 razões porque o caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual e talvez o mais importante. E a primeira razão é que o nosso Senhor Jesus nos ensinou que a raiz produz o fruto. Um homem com um coração voltado para Deus, ele terá uma vida voltada para Deus e essa vida firmada em Deus, essa vida de santidade, ela vai produzir frutos em sua esposa e em seus filhos. A segunda razão é que o seu exemplo, se o seu exemplo for diferente das suas palavras, a sua família seguirá o seu exemplo. Se você disser que Jesus é prioridade na sua vida, mas a sua família, sua esposa, seus filhos nunca te viu orando, eles nunca viu você meditando na palavra de Deus, buscando conhecer mais de Deus, e você só vai na igreja uma vez no mês e olhe lá, então as suas atitudes mostram para eles que Jesus não é a prioridade da sua vida. E é aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma coisa que não dá certo. Se você quiser liderar somente com suas palavras, mas as suas atitudes são contrárias àquilo que as suas palavras expressam, então você de maneira nenhuma conseguirá liderar a sua casa, a sua esposa e os seus filhos, porque a sua vida tem que confirmar a mensagem que sai da sua boca.
A terceira razão porque o caráter piedoso é a base da liderança espiritual e familiar é que as pessoas foram criadas para imitar. Jesus, quando ele veio do céu, quando ele veio à terra, ele não veio do céu simplesmente, morreu na cruz e ressuscitou e foi embora. Não. Ele veio e ele viveu com os seus discípulos, ensinando com suas palavras, ensinando com a sua própria vida, dando 33 anos de exemplo perfeito para ser imitado. A vida dele foi um exemplo vivo, não somente com as palavras, mas com todas as suas atitudes, e nós podemos imitá-lo. A liderança espiritual, ela deve começar em seu coração e em sua vida. O autor agora vai falar dos requisitos bíblicos para a liderança. E ele vai citar textos como o Êxodo 18, onde o sogro de Moisés diz que ele precisava de homens que o ajudassem a julgar a nação de Israel. E ele diz a Moisés que escolhessem homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Isso é muito simples, porque um homem, uma pessoa na posição de líder, ele tem que ser capaz, temente a Deus, homem de verdade e aborrecer a avareza, porque ele vai ter poder em suas mãos. Outro texto é o texto de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 2, quando os apóstolos vão escolher no meio do povo 7 homens que o ajudassem na distribuição dos alimentos. E quais foram os requisitos? Os requisitos foram estes: homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Aqueles homens precisavam de um caráter forte, pois eles teriam acesso ao dinheiro e à vida das outras pessoas. E eles deveriam distribuir com justiça, segundo a necessidade de cada um. Se aqueles homens fossem homens abusadores e aproveitadores, eles iriam aproveitar não somente da fraqueza e da dificuldade das pessoas, mas também aproveitariam da sua posição de privilégio, uma posição privilegiada para roubar o que é do outro, roubar aquelas finanças que serviam para alimentar aqueles cristãos que estavam passando por dificuldades. Aqueles homens, eles tinham que ter um caráter forte. O autor cita textos como 1 Timóteo 3 e Tito 1, onde lista os requisitos de um líder. E essa lista ela começa com a palavra irrepreensível. O líder ele tem que ser irrepreensível. O autor vai dizer que a maior dádiva que um homem pode dar para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos é a sua santidade pessoal. O líder ele deve ser irrepreensível, porque é por meio não do abuso da sua autoridade, mas por meio do seu caráter firme que ele conquista o respeito e o amor daqueles que estão à sua volta. O autor vai falar também do âmago de um caráter piedoso, e ele vai dizer que você não pode levar a sua família a seguir a Jesus se você pessoalmente não for um seguidor de Jesus. O princípio é esse: eu não posso levá-los a menos que eu esteja lá. Eu não posso dizer, olha, caminhe por aquele caminho, sendo que eu não caminho por ele. A liderança ela não deve ser simplesmente falada, ela deve ser vivida. E aqueles liderados não devem simplesmente ouvir, mas eles devem seguir o exemplo de vida daquele que os lidera. Tanto a sua esposa quanto os seus filhos, eles vão ouvir suas palavras, mas eles vão muito mais ver e seguir o seu comportamento, o seu modo de viver. Vai falar muito mais do que as suas palavras. Agora, pela fé em Jesus, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. E nós podemos receber uma nova vida. Aqui o autor ele deixa uma mensagem para nós. Uma mensagem de ânimo, porque talvez você que está me ouvindo, você desanimou na fé. Talvez você perdeu a direção, ou talvez você dormiu no volante. Mas nós podemos saber que a fé em Cristo, ela muda a nossa vida. Nós podemos receber o perdão de Deus.
Nós podemos receber uma nova vida, como está lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você só começa a ser um líder espiritual quando deixa o seu pecado e se apega a Cristo. O autor vai encerrar este capítulo falando sobre as disciplinas espirituais. E ele faz uma comparação com o atleta que fica sem treinar, mas espera vencer a competição. Muitos homens procuram liderar suas famílias desta maneira. Eles creem em Cristo, mas são crentes neófitos ou são crianças na fé, são malnutridos ou ocupados demais com as coisas deste mundo para que eles possam progredir seriamente na sua jornada, na sua maturidade cristã. Sua falta de tempo para o treinamento impede a sua liderança espiritual. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. E como que nós podemos fazer isso? O autor vai falar sobre 3 disciplinas espirituais básicas que precisamos fazer para crescermos no Senhor. E a primeira é a leitura da palavra de Deus, é a leitura bíblica. Em 1 Pedro 2,2, Pedro, se referindo à palavra de Deus, nos diz que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Sem a palavra de Deus não há crescimento espiritual. Como que eu posso liderar a minha casa, a minha família, se eu mesmo não recebo o alimento da palavra de Deus? Se eu não recebo a sabedoria que vem do alto, se eu não busco conhecer o Senhor? É aquilo que o autor disse, mas no começo, como eu posso dizer que eles devem conhecer a Deus, que eles devem seguir a Deus, sendo que eu mesmo não conheço? O autor vai continuar dizendo que a segunda disciplina que nós devemos praticar, a primeira é a leitura da palavra de Deus. Isso deve ser algo que nós devemos fazer todos os dias. E a segunda disciplina é a oração. Se a Bíblia é o Senhor falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. Essas duas coisas caminham junto. São como 2 asas de um pássaro. Todas as duas são importantes para que você possa voar e crescer cada vez mais na presença de Deus. Certamente, se um líder espiritual deve orar pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas também é essencial que esse líder ore por si mesmo. Se você quer crescer em maturidade cristã, você vai precisar da ajuda de Deus. Você vai precisar buscar a Deus em secreto no seu quarto. Você vai precisar clamar pela sua vida. A terceira coisa é o envolvimento da igreja. A vida cristã ela não foi planejada para ser vivida de modo solitário. Em Hebreus 10, no verso 25, diz: para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas para encorajarmos-nos uns aos outros, especialmente ao vermos que a volta de Jesus se aproxima. Esse encorajar, ele acontece na igreja, na união dos irmãos. Ali, quando nós estamos cultuando a Deus, é o momento onde nós devemos nos encorajarmos uns aos outros. Ali é o momento onde nós devemos focar a nossa fé, a nossa visão na pessoa de Jesus, sabendo que em breve ele virá. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para crescer em santidade é ser membro de uma igreja ativa, onde a palavra de Deus é fielmente pregado, onde o nome de Deus é glorificado e exaltado acima de tudo. Nesta igreja você crescerá juntamente com a sua família. O autor ele vai terminar dizendo que se você praticar fielmente essas disciplinas, provavelmente você estará progredindo na sua fé. E aqui nós encerramos esse segundo capítulo. Eu espero que
de uma forma maravilhosa, Deus ele tenha falado no seu coração, que Deus possa levantar homens fortes, que liderem os seus lares, que busquem o Senhor por meio da palavra, por meio da oração, que sejam ativos na obra do Senhor, na igreja, e através desses homens, as suas esposas e seus filhos verão não só a palavra, não só a pregação deste homem, mas verão o exemplo deste homem e seguirão pelo mesmo caminho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se o Senhor permitir.